Bom, então continuando do outro vídeo, né? A gente já entendeu os conceitos, agora vamos seguir daqui. Bom, primeiro, vocês precisam conhecer, né, os três OKRs para quem não conhece e para quem participou do workshop ver a versão revisada deles, tá? Só para vocês entenderem, o primeiro vai ser focado na eficiência e oferta básica, né, para impactar a NPS e principalidade. Por que NPS também? Porque tem a tendência de quem tem mais produtos, tem mais acesso aos produtos da cooperativa, tende a dar melhores notas na NPS, então vai ter um impacto sim, tá? O segundo irá focar em crescimento, mas que também terá impactos no resultado e em eficiência. E o terceiro focará em ações que melhoram a experiência do colaborador, reduzindo o turnover voluntário, com expectativa aqui de evoluir aqui o NPS, a pesquisa de clima, tá bom? Então vamos lá. Então os três OKRs da COP aqui. Primeiro é evoluir juntos, mais resultado, melhor experiência. Qual que é o OKR1? Ampliar o IPP de oferta básica. Aí a gente ainda não tem as metas definidas, né? Mas a gente quer ampliar esse IPP de oferta básica de X para Y. Reduzir o número de agências deficitárias, elevando X unidades para superávit operacional. A gente vai definir essa meta ainda. Aumentar a sobra bruta por colaborador em X% aqui. Sobra bruta é aquela parte lá da DSP, né? Que já inclui ali tanto as receitas como as despesas ali mais diretas daquela agência, né? E aí você divide pelo número de colaboradores, você tem ali quanto que está a sobra bruta por colaborador, ou seja, é puramente aumentar realmente a eficiência, né? Ter mais receitas, com menos despesas, né? E com base nisso a gente conseguir ter mais eficiência, gerar mais resultado, tá? O OKR2 é prosperar juntos, então crescer com solidez. Quais são os KRs? Aumentar a carteira de crédito aqui de X para Y. A gente vai ter essa meta, vai ser muito vinculado ao que vem ali do planejamento financeiro. Aumentar a receita de produtos e serviços de X para Y também. Reduzir o over 60 de X para Y. Então a gente tem dois KRs aqui, tanto de aumentar a carteira como a receita de produtos e serviços, que é consórcios, seguros. Vejam bem que aqui é receita, não é só o incremento, né? Porque a qualidade desse incremento, né? A questão de reduzir ali a parte de cancelamentos, né? Tudo isso é importante que impacta na receita, né? Então, o tipo de seguro, se é um seguro à vista, se não é, enfim, tudo isso vai impactar aqui. Então, reduzir também o over, aqui um KR de controle, né? Então, a gente vai ter que manter aqui o over 60 sobre controle, para que a gente não cresça e depois isso vire algo que vire lá em over, não impacte realmente o nosso resultado, né? E o outro aqui é ser a organização desejada para trabalhar, reduzir o turnover voluntário de X para Y. Então aqui o primeiro vem impactar muito aqui na relevância e também na eficiência, né? O segundo ele vai focado ali em crescimento, mas também vai ter um pezinho lá na nossa eficiência, né? Que vai querendo ou não impactar em resultado. O segundo vai impactar em pessoas e culturas. E sustentabilidade, Douglas? Bom, sustentabilidade, na revisão agora do mapa estratégico, inclusive sistêmico, ele vai estar permeando tudo aqui. Então ele vai estar dentro de tudo. Para a gente ser sustentável, a gente tem que ter aqui, né, maior relevância, experiência, tem que ser mais eficiente, tem que crescer mais, né? E a gente vai ter também um indicador, um KPI da área de sustentabilidade chamado qualidade do crescer. Que vai ser muito importante também para essa parte de cooperativismo, né? Que é não só fazer o crescer, mas a gente medir como está sendo a experiência associada com isso, qual o nível de qualidade, profundidade, né? Para que realmente a gente sabe que quem passa por um bom crescer, ele tem mais principalidade, tem mais NPS, ele faz mais negócios com a gente, né? Ele tende a ter menos inadimplência, só que para isso o nosso crescer precisa ter qualidade, né? Então a gente vai olhar para isso com calma também, tá bom? Bom, pessoal, falando agora aqui de OKRs e KPIs, né, precisa se discutir com o time, né, o OKR e o KPI da área. Né, agora tá aí, Douglas, na prática, como é que eu vou desdobrar isso? Né? Então, as áreas vão mostrar para os times quais foram os KPIs alinhados, a princípio, com a diretoria. Então, aqui está no dia lá como foi, né, uma imagem. A equipe deve avaliar sobre as seguintes óticas, né? Falando agora um pouquinho de KPI, né? Como eu realmente vou melhorar essa performance? Realmente vai contribuir com algum das OKRs? B. Esse KPI vai nos ajudar a avaliar de alguma forma o valor das nossas entregas? Então a gente precisa olhar isso. E aqui é possível medir esse indicador, então se tem fontes confiáveis de fácil acesso, numa frequência pelo menos mensal, bimestral, mas eu falo que mensal seria o ideal, né?
Caso essas reflexões sejam negativas, a área deve propor novos KPIs, senão a gente pode trabalhar com isso que foi sugerido lá positivamente aqui nas respostas anteriores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem aqui, por exemplo, ó, cooperativismo e sustentabilidade, né, com percentual de IPP sustentáveis, né, tem o percentual de novos associados com formação de crescer, tem aquele que ela vai ter também que é a qualidade do crescer que a gente vai medir, né, então aqui são os KPIs que ela vai trabalhar. Isso reflete de algum, aí estou pegando de exemplo aqui, né, tomando liberdade para pegar a área de cooperativismo, né, então isso vai contribuir realmente com o OKR? Claro que vai, né? Se a gente tem um IPP dos sustentáveis, se a gente aumenta o IPP, esse IPP com certeza vai aumentar a principalidade também. E são de coisas sustentáveis no longo prazo, isso vai ser benéfico também, né? São de linhas de crédito verde, SPP, desse tipo de produto, né? Aqui que a gente fala também associados que tem um crescer com qualidade, ainda mais os novos, eles vão ter maior ISA, maior principalidade, né? Vão ter maior margem de contribuição. Então, com certeza, esses KPIs elas estão refletindo e com qualidade aqui, o que realmente é importante. Vai impactar sim nos OKRs da cooperativa. E aí outra pergunta, esse KPI vai nos ajudar a avaliar o valor de entrega? Não, com certeza, né? Então, assim, cooperativismo vai estar mostrando que de alguma forma está conseguindo organizar junto com as agências para que os novos associados tenham realmente crescer. Então, vai mostrar a qualidade, vai mostrar o valor entregue, né? Vai mostrar que tem de alguma forma aqui feito com que as linhas de crédito, aquilo que é mais sustentável, tenha crescido na cooperativa. Então vai mostrar o valor do trabalho deles também. Então, assim, olhando esses indicadores deles aqui, faz sentido, né? Ainda tem aquele de qualidade do crescer, que tem que acrescentar aqui. Esses 3 KPIs para eles trabalharem no ano é mais do que suficiente, tá? Não escolham mais do que 2 ou 3, tá? Porque senão já fica mais complexo de gerenciar. Tem coisas que realmente você tem que priorizar, né? Aqueles KPIs que fazem sentido. Um outro ponto a gente consegue medir, né? Aqui o IPP de sustentáveis é tranquilo, né? Novos associados com crescer, a gente tem base disso também. A gente tem de criar um KPI que é muito complexo de medir e depois a gente não vai conseguir tomar decisão, olhar a evolução dele, né? Que a gente vai precisar tomar ações para evoluir ele. Então a gente precisa medir esse indicador, tá bom? Então um exemplo da KPI das áreas olhem o que vocês já fizeram, façam essas reflexões, né? E aí vocês têm até aí o dia 10 aí para estarem retornando para mim, tá bom? Aqui os OKRs, quando foram a regional, vocês têm que olhar assim, principalmente os 2 primeiros, né? O segundo é um OKR muito que, claro, todo mundo vai ter as equipes, vão trabalhar ali, mas vai ser muito puxado pelo GP. Mas o que eu vou desdobrar para o meu OKR regional, principalmente são esses 2 aqui. Então são fatias terão que ser os OKRs da minha regional, terão que ser fatias desse OKR da cooperativa, né? Explorando as oportunidades e potencialidades aqui da minha regional como um todo, tá? Então aqui nós temos o OKR1, né, que é o evoluir juntos, mais resultados, né, e melhor experiência, e o 2 que é prosperar juntos, crescer com solidez. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Lembrando que o ideal é trabalhar com no máximo 3 OKRs, com até 6 KRs aí para manter o foco. Lembrando que agora vai ser o ano inteiro, né? Então a pergunta é: qual linha estratégica eu preciso ter hiperfoco? Que vai mais impactar nos OKRs aqui da cooperativa, em algum desses 2, né? Considerando as lacunas e oportunidades da minha regional. Esse tema eu já tinha separado na minha GUT, é um tema novo, né? Só para ver, vamos fazer reflexão que eu já tenho aqui, que eu construí antes do workshop aqui nos pré-works, né? É importante olhar para lá para a gente não abandonar aquele trabalho, que inclusive eu vou falar dele no próximo vídeo aí, que a gente precisa continuar construindo. Então a gente precisa fazer essas reflexões. Então aqui peguei um exemplo, ó. Eu tomei liberdade aqui, o GEAS equipe aí, um exemplo como se fosse a Regional Sul, tá? Isso aqui é tudo hipotético, tá, pessoal? A Regional Sul se reúne e levanta os dados de sua SWOT e GUT para verificar suas principais oportunidades. Então, legal. Então, o que a gente fez lá atrás, né? Visualizou que seu incremento de seguros por associado ativo é o menor da cooperativa. Estou dando um exemplo, pessoal. Não sei se isso é verdade, tá? Mas é um exemplo aqui que eu estou trazendo. Visualizou também que tem grande oportunidade no crédito PJ, ali tem muito PJ naquelas regiões, redenção em várias cidades ali.
pois o SR associados está 90% fora. E se trazer 20% desse SR, praticamente bate a meta de incremento que ela colocou lá no planejamento financeiro. Então, cara, ó, legal a oportunidade que a gente tem no PJ. Além de impactar grandemente, né, porque a margem de contribuição do PJ ali é elevada. Por último, tem 3 agências que arrastam o resultado da regional para baixo. Também não sei se isso é verdade, tá, pessoal? Tudo aqui é exemplo. Então lá a regional não está com um resultado tão legal e tem 3 agências aqui que tá realmente puxando muito para baixo. Então, ó, dessa forma, decide que esses são seus 3 grandes focos. Então, olharam seus dados ali, fazendo esse exercício com conexão dos OKRs 1 e 2. Então, ele vai falar assim, ó, o OKR 1 que a gente vai trabalhar é OKR para crescimento da carteira de crédito PJ, de X para Y, trazer, né, vai ser um número que vai para trazer 20% do SR aí, e um KR de over 90 aqui para controlar, né, over 60, perdão, para eles não trazerem também e depois isso tudo virar over, né, uma qualidade aí. O segundo OKR, ó, sair de um resultado de menos X reais que tem aquelas 3 agências para, né, Y, né, positivo ali, né, e um KR de redução de despesa com PSLD dessas 3 agências para controle. Você viu que aqui, ó, é a fatia, né? Pô, como que eu vou melhorar aqui, ó? Aqui a conexão é direta com esse KR aqui que é reduzir o número de agências deficitárias. Eles vão trabalhar todas, vão, mas eles vão ter um OKR focado nas 3 que dão um resultado mais negativo, porque é o hiperfoco, onde eles vão focar aqui que essas 3, se eu conseguir reverter as 3 ou parte delas, eu vou conseguir dar um up no resultado da regional e conseguir contribuir muito aqui para esse KR aqui, que é importante para a COP aqui, tá bom? Terceiro OKR, aumento de incremento de seguros, fatiado em à vista e parcelados, então eles vão ter ali um objetivo, né? Aumento de incremento de X milhões em seguro à vista, em X em seguro a prazo, né? E um KR aqui, ó, de cancelamento e inadimplência de seguros para controle, né? Para que não seja só venda ali, e depois esses seguros virem cancelamento lá na frente, né? Então, e isso aqui vai se conectar onde? Aqui, ó, em aumentar a receita de produtos e serviços aqui, né? Então, ó, a gente vê como, perdão, aqui, como tudo se conectou, né? Então, eles fizeram fatias. O primeiro aqui, que vai impactar aqui, aumento da receita da carteira de crédito. Então, eles fizeram aqui e focaram no PJ, porque é uma oportunidade que eles evidenciaram olhando os dados deles. Aqui também, olhando aqui em aqui nessa parte para diminuir o número de agências deficitárias, né, e tudo mais, eles focaram nessas 3 agências, vão fazer um OKR e acompanhar essas 3 agências ali. E 3 aqui um aumento também em seguros aqui, que vai aumentar a receita de produtos e serviços, e principalmente aqui um KR também de cancelamento para garantir, melhorar a qualidade dessas vendas aí. Beleza? Então aqui a Regional Sul olhou com dados as oportunidades deles, olharam a GUT, olharam pontos fracos que eles viram. Pô, eles já tinham colocado lá que ponto fraco é não conseguir penetrar nos PJs, na região deles e tudo mais. E com base em dados tomaram essa decisão em criar esses 3 OKRs. Entendeu, pessoal? Então esse é o exercício que a Regional tem que fazer aí para olhar os seus números, tá bom? Tá, mas e os outros KRs da COP, né? Pô, eu fatiei agora aqui, eu vou abandonar isso aqui, ampliar PP de oferta básica e tal. Pessoal, isso vai ter uma governança própria, tá? Então, o KPI e o OKR da regional serão hiperfocos daquela área ou da regional, né? Os OKRs da COP também a gente vai ter a governança, vai ter os líderes daquele OKR, né? A gente vai ter ações, em algum momento a gente vai convidar assessores regionais para estar participando, para estar desdobrando essas ações, os regionais vão estar lá dentro também, né? Então a gente não vai abandonar de maneira nenhuma, vai ter uma governança desses da COP que vai ter coisas, as iniciativas que vão impactar a cooperativa inteira aqui, né? Mas a gente tem que lembrar que para nossa regional a gente vai acompanhar a cada 15 dias e tal, a gente tem que dar um hiperfoco e a gente vai fatiar naquilo que vai ter mais impacto, tá bom? Então, lembrando aqui, vamos avaliar tudo isso até dia 10 do 12 aí, beleza? Que depois eu preciso subir com a diretoria e validar tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, perfeito, pessoal. A gente viu agora nessa parte aqui, né, que a gente quer estruturar o OKR e o KPI quando é a área. Matei essa parte aqui. Agora, no próximo vídeo, eu vou tratar de como melhorar o nosso plano também, né? Que é nessa parte que a gente está aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Eu acho que ficou bem bacana esse vídeo para a gente poder entender aqui o nosso trabalho.